Bom, Eduardo Rossi, conselheiro da CCE, obrigado aí pela sua participação, disponibilidade em falar aqui com a gente do canal Energia. Legal falar sobre essas primeiras semanas do monitoramento prudencial, né? Afinal de contas, a gente está aí, uma medida que foi muito trabalhada ao longo dos últimos anos, partindo da CCE, né, em interação com diversos agentes, órgãos reguladores, enfim, até esse momento que começou em 1º de novembro, né? Agora a gente acabou aí o primeiro mês, né, praticamente. Então eu queria te perguntar, a primeira pergunta, na verdade, é que você fizesse um balanço desse processo nessas últimas semanas, Eduardo. Como tem sido essa interação com agentes? Como tem sido a resposta? Como tem sido a análise? Queria que você desse um overview bem geral aí do monitoramento para a gente ter uma ideia de como a CCE está vendo isso e o que dá para melhorar, se já dá para melhorar alguma coisa ou já está, como está caminhando esse processo. Tá legal, Maurício. Bom, obrigado pela oportunidade. Uma das chaves para esse processo é justamente a comunicação com os agentes e com o mercado. E, nesse sentido da comunicação, essa oportunidade de falar com o canal Energia, essa entrevista com você, com certeza vai nos ajudar bastante. Né? Ajuda a gente a divulgar o que a gente pretende, ajuda a conseguir engajamento dos agentes, que é o que a gente está buscando agora. Bom, como você disse, né, o que a gente fez e o que a gente espera, o que a gente vem verificando nesse primeiro período do monitoramento prudencial. A CCE, assim como a ANEEL, né, e posso dizer que, de uma certa forma, os próprios agentes, a gente trabalhou bastante junto, antes de iniciar o monitoramento prudencial, no sentido de divulgar a importância do processo, de explicar como ele seria, e também em oferecer capacitação, treinamento, as informações divulgadas no site da CCE, a equipe disponível, para que, quando chegasse a hora, que chegou, né, no início de novembro, a gente tivesse aí, então, o mercado informado a respeito do que era preciso fazer. Tá? É óbvio que o próprio monitoramento prudencial ele é um período de treinamento, ele é um período, o período sombra, né, em que a gente está do monitoramento prudencial, é importante dizer isso, nós estamos num período sombra de 12 meses, né, que depois desses 12 meses é que você terá realmente valendo de forma permanente. Né? Nesses primeiros 12 meses, que a gente vem chamando de período sombra, ele por si só é um período de aprendizado, de testes. Né? Nós estamos apenas no primeiro mês desse período de 12 meses de testes. Então, é bem inicial ainda e a gente já tem resultados bastante positivos, tá, Maurício? Eu posso te dizer que, entre os agentes geradores e comercializadores, que são os que têm que mandar os dados semanalmente para a gente já teve no primeiro mês 90% dos agentes com envio completo e sem problemas. Entre os consumidores, que é um grupo bem maior, né, e também um grupo que a gente pode dizer um pouco mais distante do setor elétrico, né? Eles têm a vida deles no setor produtivo, no setor, né, da economia deles, e o setor elétrico é apenas mais uma faceta do negócio deles, né? Para esses consumidores, a gente já esperava que você tivesse realmente uma dificuldade maior de comunicação, de adesão ao processo. A gente, ainda assim, teve um percentual muito grande logo no primeiro mês, que chegou nos 80%. Tá? Então, a nossa visão é que começou muito bem, Maurício. E agora... Esses 80% é dentro desse universo de 37 mil unidades consumidoras, ou, Eduardo? Não, porque o foco aqui são os agentes aderidos à CCE. Né? Então, esses números, Maurício, eles são mais ou menos 2.500 agentes entre geradores, comercializadores e distribuidores, tá? E 12.500, também em grandes números, consumidores, tá? Do primeiro grupo que eu falei, esse grupo setor elétrico raiz, né? Os distribuidores não precisam enviar dados, porque os dados de comercialização deles, a comercialização é feita via leilões, né? Então a gente já tem na CCE esses dados. Os distribuidores não precisam enviar pela regulamentação da ANEEL. Os geradores e comercializadores, eles precisam enviar dados semanalmente.
né? E desse grupo, então, é que a gente tem que beira os 2.500 agentes aí, né? A gente tem 90% de regularização já no primeiro mês, regularidade no primeiro mês. Dos outros 12.500 agentes, que são os consumidores, né? E esses 12.500 agentes consumidores é que tem 37 mil unidades consumidoras nessa conta que você fez, né? Mas entre os agentes, consumidores, a gente teve aí 80% logo no primeiro mês. E agora a gente vai continuar trabalhando com comunicação, a gente tem uma série de dados disponíveis, depois eu vou falar um pouco mais, uma série de oportunidades de aprendizado, né, junto à equipe da CCE, para tentar dirimir qualquer dificuldade operacional. É uma novidade, né? Então, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido junto com o mercado para que a gente tenha 100% de adesão logo nos próximos meses e que a gente consiga rodar o período sombra aí de 12 meses com dados adequados para que a gente faça esse estudo após os 12 meses para o período permanente. De forma prática, que indicadores a CCE vai a CCE tá de olho nesse processo? Então, Maurício, perfeito. Esse processo ele marca uma grande mudança em termos de controle de risco no setor elétrico. Por quê? Até antes de existir o monitoramento prudencial, a gente enxergava apenas o passado, né? Os agentes registravam apenas os contratos já executados na CCE. Agora, a mudança, e ela é uma mudança muito importante, uma mudança de paradigma, a gente está recebendo na CCE os registros de contratos, né, esses dados, para 6 meses para frente. Então, é a primeira vez que nós estamos olhando o risco para o futuro, para a gente tentar dirimir, né, claro, problemas que possam afetar o setor como um todo, antes que eles aconteçam. Tá? Então, essa que é a grande mudança que o monitoramento prudencial traz. Antes, a gente só olhava para o passado, agora a gente está olhando para o futuro num horizonte de 6 meses, que a gente entende, que a ANEEL entendeu, né? É importante dizer que a gente está seguindo uma regulamentação da agência reguladora, né? E da qual a CCE participou ativamente na construção, é claro, assim como o mercado todo, mas é uma regulamentação da ANEEL, e a grande mudança é essa, a gente passa a olhar para frente e passa a poder agir em riscos que possam se concretizar, né, porque contaminar o mercado antes que eles aconteçam, tá? Essa é a grande mudança. De uma forma bastante simplificada, Maurício, a gente recebe os dados de contratos dos agentes, né, os compromissos, as contrapartes dos agentes para os próximos 6 meses e o patrimônio líquido ajustado. Com isso, a gente consegue calcular o fator de alavancagem desse agente e esse FA, o fator de alavancagem, é a chave para monitoramento do risco que esse agente traz para o mercado. Tá? Então, um detalhe que é importante dizer, a gente trabalha com um processo de proteção de dados, de criptografia, que foi bastante discutido, porque a gente está falando, claro, de dados que são sensíveis às estratégias de comercialização de energia dos agentes. A gente toma um cuidado muito grande com isso. A gente investiu muito nisso e vai continuar investindo. Nosso orçamento 2024 prevê uma linha bastante generosa para investimento em segurança, tá? E um outro ponto que vale destacar também, Maurício, é que a gente entende e vem defendendo o estabelecimento dessa proteção de risco futuro, desse monitoramento prudencial, como um dos elementos-chave para uma abertura segura do mercado de comercialização de energia elétrica. Né? A gente entende que um mercado mais seguro é um mercado com mais atratividade aos players, é um mercado, portanto, com mais liquidez, que é o que a gente deseja, um mercado mais desenvolvido. Tá? Esse que é o contexto do monitoramento. Entendi. Não, isso que eu ia perguntar. O monitoramento, então, ele chega num momento importante para o setor, né? A gente está aí há menos de um mês da abertura da elegibilidade de consumidores de alta e média tensão ao Mercado Livre. Então, uma conta do próprio MME dizia que eram mais ou menos 107 mil novos consumidores que poderiam aderir, né?
que poderão aderir a partir de janeiro de 24 ao Mercado Livre, né? Lógico, ainda tem um ramp-up, tem todo um crescimento desse número, né? Mas, segundo a ANEEL, já são um pouco mais de 10 mil contratos que foram denunciados, ou seja, contratos de consumidores que realmente vão passar a poder entrar realmente, aqui já se manifestaram a favor de entrar nesse mercado, né? Então, o monitoramento ele chega no momento que é importante, né? Afinal de contas, se a gente olhar, são 37 mil, 10 mil num ano só é um número muito expressivo que precisa desse monitoramento justamente para verificar as condições que o mercado, a saúde do mercado, né? Perfeito, Maurício. Os passos da abertura de mercado por categorias de consumidores, né, eles são todos bastante desafiadores. Você tem razão. Se a gente colocar só a classificação pela atenção e pela carga, que são os agentes que podem realmente migrar, a gente migra de um horizonte aqui de aproximadamente 15 mil consumidores potenciais hoje para um potencial de 200 mil a partir de janeiro de 2024. Aí entram esses cortes que você mencionou, né, que nas estimativas que a ANEEL fez, que a própria CCE fez, você obviamente não vai ter 200 mil, né, e muito menos 200 mil logo no início, né? Você tem aqueles consumidores que têm geração distribuída associada, então é natural que eles não migrem no primeiro momento, e você tem as escolhas de negócio que são muito distintas. A gente chega na nossa avaliação numa possibilidade de 70 mil consumidores. A gente divulgou um número, para ser mais exato, 72 mil, né, novos consumidores. E como você bem colocou, a ANEEL vem nos atualizando mês a mês esses dados, a gente já tem 10 mil, um pouco mais de 10 mil denunciados. Então, que é fato, né, que ao longo de 2024 migrarão. E a gente tem consciência, Maurício, que quanto mais o mercado livre vai abrindo para consumidores menores, mais a gente vai ter que tratar, e aí eu digo a CCE e o próprio mercado, isso vai ser um desafio para os comercializadores em si, né? Mais a gente vai ter que tratar com consumidores que o setor elétrico não faz parte da vida dele. O setor elétrico é um detalhe da cadeia produtiva ou da rotina desse consumidor. E aí a gente vai ter que ter um tratamento, então, um mercado mais preparado para atender esse consumidor, inclusive uma CCE mais apta a trabalhar com esse consumidor, né? E aí entra, como você disse, as coisas estão andando juntas, né? Um mercado mais seguro é um mercado que é mais atrativo a esse consumidor mais preparado para receber esse consumidor que conhece menos do setor elétrico, né? Então, a gente entende que as coisas estão caminhando a bons termos, né? Tanto a evolução da segurança de mercado, a qual o monitoramento prudencial faz parte, como a evolução da abertura do mercado para novas categorias de consumidores, são processos que estão sendo discutidos aí há anos, né, em todas as esferas decisórias do setor elétrico, e é uma feliz coincidência, uma sintonia que esses momentos estão acontecendo agora juntos, dois marcos importantes na história desses dois processos, que são, né, o início do monitoramento prudencial do lado da segurança e a abertura para toda a alta tensão do lado da abertura, né? Esses processos estão com uma concatenação bastante satisfatória aqui na nossa avaliação na CCE. Legal. E falando desses números no primeiro mês, o que dá para dizer sobre esses indicadores que vocês avaliam, né? Porque eu lembro, esse tema foi até esse assunto foi até tema de um dos painéis, não dos painéis grandes, mas dos meetups lá do Encontro Anual do Mercado Livre, né? O monitoramento prudencial. E que tipo de indicadores? Porque o pessoal está muito preocupado. Houve perguntas, por exemplo, sobre fator de alavancagem, como que ficou esse índice, né? Já que é o início ainda desse processo, que são 12 meses, né? Como você mesmo disse, né? O que dá para falar dessas primeiras semanas, já que teve 90%, né, dos geradores e comercializadores e 80% dos consumidores. Tá. Maurício, de uma forma bastante simples, ainda é cedo para a gente fazer qualquer análise, tá? Ainda é cedo
porque o que importa para a gente é justamente a evolução desses dados, é o comportamento ao longo do tempo, né? Então, a gente tem um ponto na reta até o momento, né? A gente tem um ponto, um mês na reta de 12 meses aí, na reta não, né? Na curva de 12 meses que a gente vai entender e avaliar ao longo do período do monitoramento prudencial, e é claro que vamos fazer um estudo ao longo do tempo, mas vai ser importante a gente verificar ao final desse processo o que a gente o que a gente consegue tirar de conhecimento, de anomalias, de erros, de problemas comumente enfrentados pelos agentes. Isso vai depender de bastante avaliação da CCE frente aos dados que ainda chegarão, tá? Mas é importante dizer, Maurício, que o fator de alavancagem, que é o grande resultado, né, o grande indicador aí do monitoramento prudencial, ele não tem um certo e um errado, tá? Ele não tem um limite que a CCE vai dizer, a gente, você está errado, você está certo. O racional da ideia do monitoramento prudencial é que, uma vez publicado o fator de alavancagem de todos os agentes, você, como consumidor, você, como parte que vai fazer o contrato, né? Você pode ser uma outra comercializadora, uma distribuidora, um consumidor, você vai conhecer o fator de alavancagem, portanto, o risco representado por todos os comercializadores ou geradores que venham vender energia elétrica para você, né? Ou para quem você vai vender se você estiver na outra parte. E aí você vai ter um elemento a mais e um elemento muito importante para que você faça uma avaliação de risco e escolha com quem você faz seus contratos, tá? Então, a ideia do fator de alavancagem é que o próprio mercado entenda melhor quais são as ofertas disponíveis, os agentes disponíveis para comercialização de energia elétrica, qual o risco que cada um representa, e escolha da melhor maneira com quem você faz contrato, né? Mas não existe um certo, um errado, um limite máximo, mínimo para o fator de alavancagem. A CCE não vai dizer... Cada empresa é uma empresa, né? Tem a sua realidade. Né? Estratégia, exatamente. E aí, cada fator de alavancagem demonstra uma empresa diferente, e o consumidor, ou a outra contraparte, né, tem a possibilidade de fazer a sua escolha de uma maneira mais informada, de uma maneira considerando essa análise de risco. Mas a gente não tem um certo, um errado, um limite que a CCE vai bater e dizer para os agentes, vocês têm que trabalhar assim, assado, né? É importante aqui, nesse momento, a gente espera que isso vá existir no futuro no seguinte sentido. A próxima etapa, depois do monitoramento prudencial, é a gente conseguir desenhar, com base no risco que cada agente representa, quais são as garantias financeiras, as salvaguardas financeiras que esse agente precisa garantir, depositar na CCE, né, para que proteja-se o risco que esse agente representa para o mercado. Então, aquele agente que tem uma exposição maior, um fator de alavancagem maior, certamente terá que aportar garantias maiores. Mas toda essa parte depende, primeiramente, da gente, eu digo como setor elétrico mesmo, especialmente a ANEEL, mais do que a CCE, depende da gente estudar o resultado desse período do monitoramento prudencial sombra, para que depois ainda seja discutida com a sociedade e regulamentada essa parte das garantias financeiras, né? Essa parte a CCE fez um estudo prévio, já encaminhou a ANEEL, mas ainda depende, a estratégia que a agência reguladora desenhou foi justamente o período sombra primeiro, e para depois uma discussão a respeito dessa parte, né, das garantias financeiras. Então, quer dizer, quando terminar o período sombra, lá em novembro do ano que vem, então não inicia esse monitoramento prudencial já direto. Ele tem um período, a gente vai ter um período sombra, depois vem um período aí de análise de dados, aí depois vem o monitoramento prudencial para valer mesmo, é isso? Ou já entra em sequência? Porque com o modelo D100 acabou o período sombra do D100, já começou, né? Não, exatamente, Maurício. A gente precisa entender com a agência reguladora, lá na frente, como é que eles vão fazer, se eles pretendem fazer uma nova audiência pública, uma nova participação da sociedade para fechamento do período sombra, né? A gente entende que não é necessário, tá? Porque o período sombra, ele é um teste realmente de um modelo que a gente acha que está pronto, tá? De monitoramento prudencial. É claro que podem
ser detectadas falhas, podem ser detectadas oportunidades de melhoria nesse período sombra, é para isso que ele existe, né? E a gente pode corrigi-las ao longo do próprio período sombra, tá? Então, a ANEEL, a gente vai ter que entender ainda lá na frente como é que a agência reguladora vai, em termos processuais, tratar isso. Mas o fato é que está prevista na regulação que caso, até que a ANEEL tome a decisão de encerrar o período sombra, ele está automaticamente prorrogado. Tá? Então, você tem um período sombra que não vai acabar automaticamente em novembro de 2024. Tá? Ele vai continuar até que a agência reguladora traga esse ok de agora está valendo o período permanente, né, de monitoramento prudencial. Tá? Mas são dois passos distintos. Um é começar a valer o monitoramento prudencial permanente, pós-sombra, e esse depende desse ok que eu disse da ANEEL, mas não necessariamente de uma discussão muito profunda, se os dados mostrarem que as coisas caminharam bem no período sombra. Agora, aquela parte que eu falei antes da entrada das garantias, das salvaguardas financeiras, aí isso sim, mesmo após a entrada do prudencial permanente, ainda assim depende de uma discussão com a agência. Certamente a ANEEL instaurará consulta pública, uma ampla discussão com os agentes, a CCE também irá participar, antes de começar a valer essa parte das salvaguardas financeiras. Será um outro passo ainda, tá? Não, legal. Agora, Eduardo, só para terminar então aqui, a gente tem falado aí do monitoramento agora para essa realidade nova do mercado que está chegando, que querendo ou não, é uma nova realidade, é um novo mercado, afinal de contas, mercado com 37 mil, pode chegar pode mais que dobrar, pode ser 3 vezes esse número, com casos dos 72 mil realmente migrem, né? Agora, olhando para um passo a mais, né, diante, que é o que todo mundo fala, que é a abertura total do mercado, aí a gente não tem cronograma, como tem da Portaria 50 e tal. Esse monitoramento, ele serviria justo também para essa próxima fase, esse próximo passo que o mercado poderia dar no futuro, ou ele demandaria mais ações? Afinal de contas, o Brasil tem 92 milhões de unidades consumidoras, obviamente nem tudo vai para o mercado livre, né, caso seja permitida essa liberalização, mas essa ferramenta de monitoramento prudencial, ela serviria também para o futuro, já que aí você teria um número muito maior, né, de consumidores aí migrando? Maurício, essa resposta, ela é um grande sim, né, mas de uma forma um tanto indireta. Eu vou te explicar. A gente vai ter a abertura a partir de janeiro de 2024 e a gente já tem lá na portaria do Ministério a limitação de carga abaixo do limite em que determinados consumidores eles precisam ser representados pelos varejistas, né, por comercializadores varejistas. Então, certamente a abertura para níveis de tensão ou de carga menores e até chegar na baixa tensão, a gente vai ter esse consumidor não representado diretamente na CCE, ou seja, não participando diretamente do Mercado Livre, mas participando por meio de uma representação varejista, tá? Então, esses consumidores, eles não participarão diretamente do monitoramento prudencial. A gente não vai ter um cenário em que um consumidor residencial vai mandar dados para a CCE para a gente avaliar o risco que ele traz para o mercado. Mas o varejista que estará negociando energia com ele, esse varejista sim estará na CCE, né? E é importante a gente mencionar aqui que a revisão, né, da regulamentação a respeito do comercializador varejista está em vias de ser acabada na ANEEL, né? Então também é um movimento importantíssimo para a abertura de mercado que está chegando em janeiro e para as fases seguintes. E aí esse consumidor, esse comercializador varejista, ele sim vai ser um agente, né, todos que a gente já tem aderidos na CCE, esses sim precisam enviar dados e terão seu risco monitorado por meio do monitoramento prudencial. Então, eu posso dizer que tanto a consolidação do comercializador varejista, como o aprimoramento da segurança de mercado, que ambas coisas estão acontecendo agora, essas duas coisas, elas são, a gente entende, essenciais para um mercado mais confiável, um mercado com mais liquidez e, portanto, um mercado mais apto a trazer classes de consumidores
cada vez mais no varejo, né? Até o limite da abertura total na baixa tensão. Então, sim, o monitoramento prudencial é uma fase importante do aprimoramento da segurança. A revisão da regulamentação do consumidor, do comercializador varejista um aprimoramento também importante para a abertura de mercado, e essas duas coisas se somam para que, quando a gente tiver a abertura para baixa tensão, haja realmente um mercado preparado, um mercado confiável, um mercado com liquidez, preparado para receber esse consumidor. É nesse caminho que a gente está seguindo, Maurício. Não só a CCE, o mercado. Mercado como um todo, né? Então, quer dizer, o monitoramento serve para a comercializadora varejista que tiver 20 mil clientes agora, né? Que seria grande, né? Porque a gente tem um monte de comercializadora varejista, aquele que tiver 20, ou aquele que tiver, sei lá, 5 milhões, né? Então, ele vai servir para qualquer um dos perfis. Exatamente. E aí, esse comercializador varejista é que na verdade, terá toda a relação, né, do consumidor da baixa tensão, na verdade, será feita com o varejista ou um outro tipo de figura que o represente, né? Então, esse comercializador, esse que está na CCE diretamente, que será alvo, entre aspas, que será objeto do monitoramento prudencial e de qualquer ferramenta que a CCE venha estabelecer aí nesse âmbito a respeito de segurança de mercado. Só para uma última pergunta que me veio agora. Você disse lá no início que a 2024 tem um orçamento que vai ser investido e tal. Já pode dizer quanto que é o investimento em segurança para o monitoramento? Maurício, eu vou pedir aqui uma oportunidade depois a gente corrigir o número, se eu errar, não, claro. Mas sem correr perigo de errar no detalhe, Maurício. A gente está investindo em 2024 5 milhões e meio de reais só em segurança de mercado, tá? E esse investimento, né, que se soma ao que já foi investido, porque a gente já construiu, né, todo o aparato, o sistema para envio de dados e tratamento de dados, esse investimento de 2024 ele continua com os mesmos objetivos do que a gente fez até agora, que eu posso dividir para você em 3 grandes objetivos, por assim dizer, né? Primeiro, obviamente, cumprir a regulamentação da ANEEL, ou seja, a CCE tem que receber dados, tem que tratar esses dados, tem que fazer a fiscalização aleatória de 10% dos dados, dos envios a cada ano, tá? Então, cumprir o que é, de fato, o regulamento prudencial, do monitoramento prudencial definido pela ANEEL. Em segundo lugar, Maurício, uma grande parte do nosso investimento está em garantir a segurança dos dados enviados pelos agentes, né? A gente sabe, a CCE tem consciência de que são dados estratégicos enviados pelos agentes, então garantir a segurança, o sigilo desses dados é um outro foco dos nossos investimentos. E por último, Maurício, até um ponto que eu gostaria de destacar bastante, como eu disse no início, né? Momentos como esse, de falar com a imprensa, de falar com um canal importante como o Canal Energia, nos ajudam porque o terceiro ponto da nossa preocupação e, portanto, do nosso investimento é justamente o aprendizado do mercado, é justamente a comunicação com o mercado, é justamente fazer com que o prudencial sombra seja um período de aprendizado, um período de preparação para que ao final desses 12 meses a gente tenha um processo extremamente redondo, extremamente azeitado. Então, a CCE vem investindo muito em comunicação e treinamento. No nosso site, a gente tem uma série de vídeos, a gente tem manuais, a gente tem FAQ, e a gente tem o destaque de tudo, que a gente está considerando a cereja do bolo em termos de contato, são os nossos plantões, tá? Toda quinta-feira, se você me permite aqui fazer a propaganda já, toda quinta-feira a gente tem a nossa equipe da CCE ao vivo, das 14 às 18 horas, né? E os agentes podem, com cadastro prévio, aonde que eles ficam? No sistema da CCE, no Clique CCE, no YouTube? Os agentes se cadastram, pedem para participar, porque como a gente pode estar falando de dados aí, ou dúvidas que sejam problemáticas, a gente não recebe os agentes, que sejam delicados, a gente não recebe os agentes de uma vez, a gente faz atendimentos de 15, 20 minutos com cada agente. Então, esses agendamentos são feitos pelo site da CCE e o atendimento é via Teams, tá? E os atendimentos são feitos das 14 às 18, toda quinta-feira, diretamente com o nosso time de segurança de mercado da CCE. Então, é uma oportunidade fantástica para que os agentes possam, primeiro, tirar suas dúvidas e também nos ajudar, né? Trazer sugestões, trazer problemas. Obviamente, aquilo que a gente percebe que é dificuldade para um agente, a gente já tenta consertar
em deixar claro e publicar no site para que outros também esclareçam a possível dúvida igual, tá? Então, os nossos investimentos estão sendo nessa linha, Maurício. E agora, com o Prudencial Sombra, realmente o foco aí da comunicação com os agentes é o mais importante para a gente. Não, legal. Perfeito, Eduardo. Eduardo Rossi, conselheiro da CCE, obrigado aí pela sua atenção, conversar com a gente aqui no canal Energia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado vocês pela oportunidade, Maurício. E a gente está à disposição, como eu disse, a comunicação, e vocês da imprensa são parte fundamental nisso, é o nosso foco. A gente quer mostrar para os agentes o que a gente está fazendo, a gente vai acolher as dúvidas dos agentes, acolher as reclamações, para que a gente, como eu disse, tenha aqui no final do monitoramento prudencial um material bastante rico, um aprendizado grande do Prudencial Sombra, né? Para que a gente vá avançando cada vez mais na segurança de mercado e nas evoluções do mercado para um mercado mais aberto, mais seguro, e no futuro vamos esperar, né, aberto para todo o mercado. Sim, o mercado seguro é bom para todo mundo, né? Para todos os consumidores. Legal. Obrigado, Eduardo.